Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu vou falar sobre essa carta à igreja em Laodiceia. Aonde da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim, porque você é morno, não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe quem feliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja, de fato, rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aquele que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Crescemos, transformamos e ouvimos a voz de Deus. Juntos crescemos, transformamos e ouvimos a voz de Deus. Senhor, continue falando conosco. Carecemos de ouvir a Tua voz. Repreendemos toda a obra contrária à Tua palavra. Bendizendo-te, Pai, e adorando-te, em nome de Jesus. Amém. Essa carta de Laodiceia é um convite, na verdade, para que a gente possa refletir sobre o nosso estado espiritual. Ou seja, a coerência entre a nossa fé e as nossas ações. É um chamado ao arrependimento e à transformação. Esse chamado é para que a igreja deixe de ser morna e volte a ser uma igreja relevante. Um texto tão importante para a igreja de todos os tempos. Nós vamos fazer uma reflexão então honesta sobre a nossa fé, sobre o nosso compromisso, nossa disposição de ouvir a Deus. E a partir então do verso de número 15, onde a gente encontra aqui a expressão assim: conheço as tuas obras. A ideia aqui é dizer que Deus conhece a fundo a vida de cada um de nós. Deus conhece as suas ações, as minhas ações. Deus conhece o nosso estilo de vida. A palavra aqui é ergon, obra, que se refere à vida cotidiana nossa. Deus conhece a nossa vida cotidiana. Não apenas aqueles grandes feitos, mas as pequenas coisinhas e os pequenos detalhes, Ele nos conhece. E Ele está escrevendo isso para a igreja lá em Laodiceia, dizendo assim: ó, eu conheço o jeito de vocês. Não vem com papo, não vem com lorota, né? Não vem querendo enganar, não, porque eu conheço. Eu sei como vocês vivem. E é interessante que o escritor, ele vai profundamente e diz assim: sabe, eu conheço tanto vocês, que eu sei que vocês não são nem frios e nem vocês são quentes. E é a expressão assim: quem dera que vocês fossem quente ou frio. Na verdade, Jesus aqui, através dos escritos da Escritura, está dizendo: são a igreja de Laodiceia. Vocês precisam tomar uma definição clara. Quem vocês querem ser? Porque a mornidão é um estado espiritual de apatia, de indiferença, que não agrada a Deus. Então, o escritor já pega pesado. E aí a gente vai contar um pouquinho, para entender melhor esse texto, um pouquinho da geografia bíblica. Porque Laodiceia, ela fica no meio de duas cidades. Ao norte tem uma cidade chamada Hierápolis. E ao sul você tem uma outra cidade conhecida também como Colossos. Então, ao norte, ali, essa cidade de Hierápolis,
Ela era conhecida o quê? Pelas fontes de águas frias. Era um lugar de refrigério, de descanso. A gente poderia aqui fazer um paralelo. É como se eu fosse para Guarapari. Água gelada. Lá na Praia da Costa, água gelada. Dói os ossos. Mas no tempo de muito calor, ela traz um alívio. Em Herápolis, havia na cidade assim uma inscrição: lugar de refrigério. Lugar para a pessoa chegar. Uma espécie de, eu diria assim, um oásis no verão, onde os mineiros corriam para lá. Brincadeira, fazendo só um... Mas essa é a ideia de Herápolis. Herápolis é um lugar de refrigério, de ir lá, porque a água era muito fria. Mas ao sul você tinha uma outra cidade, famosa por suas fontes de água quentes, com poderes medicinais. Era um lugar de cura, de terapia, sobre os quais se dizia ali há poderes medicinais, terapêuticos, usados por pessoas com problemas ósseos, reumáticos, respiratórios e tantos outros. Um lugar para a terapia do corpo. Laodiceia está no meio. Portanto, ela contrastava com a vivacidade e a utilidade dessas duas vizinhas. A igreja, ela era morna. Laodiceia, a água não correspondia nem a essa ideia de ser um lugar frio, com a água fria, e nem era um lugar para o refrigério, para a terapia. E aí, do verso 17, ela recebe uma repreensão. Você diz: sou rico, adquiri muitas riquezas e não preciso de nada. Mas não percebe que é miserável, que é infeliz, que é pobre, que é cego, está nus. Essa igreja, irmãos, ela recebe uma repreensão. Ele diz assim: eu sei que vocês perderam na caminhada. Eu sei que vocês perderam a função de vocês. Eu sei que vocês não são nem quente nem frio, mas quem dera que vocês fossem quente ou frio. O desejo é que essa igreja pudesse, em Laodiceia, pudesse se posicionar. A ideia era que a igreja havia perdido sua função de oferecer refrigério espiritual e cura para os aflitos. Essa igreja foi perdendo-se ao longo da sua caminhada e ao longo da sua história. E a igreja, então, de Laodiceia foi chamada para enxergar. Era capaz de ver, ela conseguia ver os erros dos outros, mas não conseguia enxergar os seus próprios problemas e os seus próprios desafios. A igreja foi se perdendo porque ela foi perdendo alguns valores essenciais. Ela deixou de na verdade, se colocar à disposição de Deus e se deixou anestesiar pelas conquistas materiais, esquecendo valores fundamentais da fé, humildade, amor e santidade. Aquela igreja foi passando por um tempo muito difícil. Se preocupava mais com os bens materiais do que com a riqueza espiritual. E essa igreja então recebe um chamado: aconselho-te de mim que compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. A carta de Laodiceia então é um chamado para a igreja se arrepender. Jesus exorta a igreja a adquirir a verdadeira riqueza espiritual, colírio para enxergar, roupa branca para se vestir de justiça. E no verso 19 diz assim: eu repreendo e disciplino há quantos anos, sê pois zeloso e arrepende-te. Sabe qual é o tom dessa carta? Apesar da repreensão, é de amor e de misericórdia. Deus corrigindo e tratando aqueles que Ele ama. O chamado de arrependimento é uma oportunidade para transformar e para se restaurar. Então, em Cristo Jesus, apesar de todo o desvio, da perda de função daquela igreja, o amor de Deus é tão maior
que ele estava repreendendo, disciplinando e chamando aquela igreja para uma profunda mudança. E aí, no verso 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É um convite. Apesar de toda essa situação, ele está dizendo assim: eu quero ter um relacionamento com você, igreja de Laodiceia. Eu quero ter uma intimidade com você, igreja de Laodiceia. Eu estou batendo. Se você ouvir, eu vou entrar, vou cear com você e você vai comigo e vai acontecer um relacionamento de intimidade comigo. Mas ele vai caminhando para o finalzinho e ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E isso aqui foi falando comigo esta semana. Porque é interessante ouvir a voz de Deus, irmãos, quando tem tantas vozes, não é fácil. Ouvir a voz de Deus quando nós temos muitos desafios, não é fácil. E esse texto, eu fui dar uma olhadinha na tradução literal, a ideia é assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É mais profundo: aquele que tem ouvido, ouça. E aí, irmão, esse texto me ajuda a pensar em algumas responsabilidades. Cada pessoa é chamada a ouvir a voz de Deus. A ordem para ouvir exige uma resposta imediata. Então, eu sou chamado para ouvir e responder aquilo que Deus está falando comigo. O Espírito Santo é aquele que transmite a mensagem, e a mensagem do Espírito é para que a igreja possa ouvir, entender e fazer. Aí eu fiquei pensando, num mundo com tanto excesso de informação, com tantas distrações, esse versículo nos ajuda a lembrar de algumas coisas. Eu não sei você, mas vamos falar a verdade. Nós temos tantas informações, nós temos tantas distrações, que em meio a isso tudo, ouvir a voz de Deus se torna difícil, irmãos. E aí o texto nos ajuda a pensar, sabe o quê? No silêncio. Nós precisamos criar espaços de quietude para ouvir a voz de Deus. Se a gente não criar os nossos espaços de quietude, nós não vamos conseguir ouvir a voz de Deus. Então, meu irmão, você precisa criar espaços de quietude. Por isso que o Salmo 46 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Criar espaços de quietude para ouvir Deus. Você tem um espaço de quietude? Se você não tem, crie esse espaço de quietude. Mas tem outra coisa que esse texto nos ajuda a pensar, para discernir, porque nós precisamos ter esse discernimento para a capacidade de distinguir a voz de Deus e de outras vozes. Então, uma urgência que nós temos hoje é discernir, é discernimento. Oh Deus, essa é a sua voz mesmo? Eu quero entender. João capítulo 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus nos assegura que se somos seus, reconheceremos sua voz em mim e as outras. Sabe por quê? Às vezes a gente não reconhece a voz, é porque a ligação ainda não está legal. Tem alguma coisa. Então nós precisamos, irmãos, enquanto igreja, pedir discernimento nas nossas decisões, para ouvir a voz de Deus e responder com obediência aquilo que Deus nos faz. Por isso Tiago capítulo 1, verso 22 diz assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Então, obedecer, responder com obediência aquilo que Deus nos fala. Não só isso, não basta apenas ouvir a voz de Deus, é preciso então praticar o que Ele nos diz. Mas eu fiquei pensando, escutar e ouvir são as mesmas coisas? Tem uma distinção. Escutar é um ato muito passivo, a gente escuta.
E ouvir exige atenção, compreensão e resposta. Nós muitas vezes queremos escutar e temos dificuldades para ouvir, porque para ouvir nós vamos ter que ter atenção, nós vamos ter que ter compreensão, e para ouvir nós vamos precisar de dar resposta. Então, escutar e ouvir é além simplesmente das palavras. Escutar é como ouvir um ruído de fundo. As palavras de Deus podem ser percebidas, mas elas não penetram no coração da gente. Então, se você sair daqui, ouviu, escutou, mas a palavra não penetrou no seu coração, é porque você não ouviu, você escutou. Ouvir é aquela ideia de uma melodia que nos toca profundamente. As palavras vão ganhando significado, vão ressoando em nosso interior e vão nos transformando. Então, tem muita gente escutando, gostando do que escuta, mas com a dificuldade de ouvir, porque quando a gente ouve, ela penetra no nosso coração, na nossa mente e realiza uma transformação. Quando você olha lá para o povo de Israel, ouviu a voz de Deus no Monte Sinai, mas nem todos, eles escutaram lá, mas nem todos ouviram de coração, pois muitos se afastaram de Deus logo em seguida, Êxodo capítulo 32. É gente que escuta, mas não ouve, continua com as mesmas práticas, sai ano, entra ano, da mesma forma. Sabe, porque tem muita coisa que atrapalha ouvir a voz de Deus hoje. Tem muita coisa. Sabe o que atrapalha? O excesso de estímulo. As redes sociais, as notícias, o entretenimento, eles podem abafar a voz de Deus. A pressa, a vida agitada, a falta de tempo para a quietude, nos impede de ouvir a voz de Deus. Você levanta de manhã já correndo, fazendo sua atividade, você já dorme com as atividades, princípio quebrado. Consequências vão acontecer conosco. Sabe que vai acontecer quando a gente não ouve a voz de Deus? A gente corre o risco de perder a direção. Sabe, como um barco à deriva, sem leme, a vida vai se tornando instável e sem propósito. Por isso que Provérbios, capítulo 16, 25, diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final leva à morte. Porque quando não ouvimos a voz de Deus, a gente vai perdendo a direção. E vamos falar a verdade aqui, quantas vezes isso já aconteceu conosco? Não ouvimos a voz de Deus e a gente sai tomando direção e sai quebrando a cabeça. Não ouve a voz de Deus e se precipita nas suas ações. Quantos casamentos foram feitos, irmãos, no instinto pessoal, sem ouvir a voz de Deus, sem se produzir diante de Deus, sem buscar a Deus? Quantos relacionamentos foram quebrados porque não se ouviu a voz de Deus? Quantas pessoas estão hoje, por não ouvir a voz de Deus, perdendo a direção e se perdendo no caminho da sua vida e da sua história? Quando a gente não ouve a voz de Deus, a gente pode perder a direção. Quando a gente não ouve a voz de Deus, a gente pode tomar decisões erradas. Sabe, como aquele mapa desatualizado. Sabe como que é você colocar lá no seu GPS, para você ir no lugar e o GPS te jogar para outro? São decisões erradas. Nossas escolhas nos levam para caminho de dor e muitas vezes de frustração. Quantas decisões erradas por não ouvir a voz de Deus? Por isso que Jeremias 10, 23 diz assim: eu sei, Senhor, que o homem não tem domínio do seu caminho, não lhe compete dirigir os seus passos. Irmãos, quando nós tomamos decisões sem ouvir a voz de Deus, sabe o que pode acontecer? Frustração e vazio. Como um poço seco, nosso coração anseia por algo que não encontra, que vai se afastando da fonte da vida. Quando a gente não ouve a voz de Deus, a gente vai tomando decisões
e que vão produzindo em nós vazio, frustração, que vai nos distanciando da graça de Deus. Por isso que Jesus disse que quem beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Com Jesus, a frustração e o vazio, irmãos, são eliminados. Quando ouvimos a voz de Deus, o nosso coração, a nossa vida é preenchida pela graça dele. O vazio vai embora. Quando não escutamos a voz de Deus, nos distanciamos dele. Como um amigo que se afasta da gente, nossa comunhão com Deus se torna fria, vai se tornando distante. Isaías entendeu isso, ele disse no capítulo 59, 2: mas as suas maldades separam você do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Irmãos, Deus está dizendo na sua palavra que não vai nos ouvir se nós andarmos distante dele, distante da sua presença. Ah, querido irmão, querida irmã, você está escutando ou você está ouvindo? Mas tem benefícios quando a gente ouve. Quando a gente ouve, nesse caminho de intimidade, a direção ela é retomada, como um farol que guia o navegante. Deus nos mostra os caminhos seguros, conduz o nosso destino. Quando nós ouvimos Deus, Ele nos dá sabedoria como um conselheiro sábio. Deus nos dá discernimento para tomarmos decisões e enfrentarmos desafios. Ele não está dizendo que vai produzir facilidade para nós, não. Mas quando nós ouvimos Deus, o conselho da sua sabedoria é presente. A paz chega, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio ao deserto. Quando ouvimos Deus, irmãos, Deus manda o maná, mesmo quando estamos no deserto. Deus nos oferece a paz que excede. Quando ouvimos Deus, Ele estabelece sobre nós um escudo. Deus nos fortalece para enfrentar a dificuldade e nos dá coragem para seguir em frente. Vai embora, continue, apesar das dificuldades, apesar dos limites. Quando ouvimos Deus, Deus estabelece propósitos para nós, como um tesouro escondido. Deus revela o seu propósito para o qual nós fomos chamados e nós fomos criados. Quando nós ouvimos a voz de Deus, a gente se lembra de personagens como Abraão, que ouviu a Deus e obedeceu e tornou-se o pai de uma grande nação. E Deus diz: sai da sua terra, da sua parentela, de um lugar que eu vou te mostrar. Olha, não importa, mais importante é que você confie, porque quando nós ouvimos a voz de Deus, Deus cumpre a sua promessa para conosco. Quando a gente olha Moisés, ouviu a voz de Deus, liderou o povo de Israel para a liberdade, e o povo saiu. Quando ouvimos a voz de Deus, como Maria ouviu a voz do anjo Gabriel, e aceitou ser a mãe de Jesus, do Salvador, a coisa acontece. Então, irmãos, eu diria para nós que nós temos um desafio: escutar a voz de Deus. E, aliás, ouvir a voz de Deus, e não somente escutar a voz de Deus. Aí eu fiquei pensando nesse desafio de ouvir a voz de Deus. Como é que a gente vai silenciar o ruído que está diante da gente? Porque há o ruído do mundo e o ruído do pecado. Ambos atrapalham ouvir a voz de Deus. Mas aí eu coloquei aqui uma verdade. O pior ruído não é nem tanto o ruído do mundo e o ruído do pecado. O pior ruído é o ruído do nosso coração. Por quê? Porque o ruído do nosso coração são os nossos próprios desejos, os nossos próprios anseios, porque eles podem ser o grande obstáculo para a gente ouvir a voz de Deus. Somado, então, ao ruído do mundo e ao ruído do pecado, o ruído do nosso coração pode trazer para a gente, sabe o quê? Uma agitação interior. E como você vai ouvir a voz de Deus se você está agitado por dentro? Como se você vai ouvir a voz de Deus se você está cheio de anseios? Como você vai ouvir a voz de Deus se você está cheio de medo, cheio de preocupações, e elas ocupam o centro da sua atenção? Como você vai ouvir a voz de Deus?
Se o ruído do seu coração está falando mais alto do que as palavras. Como ouvir a voz de Deus se o que Deus nos pede não se encaixa nos nossos planos? Porque às vezes nós temos os nossos planos e Deus quer falar conosco de alguma forma e a gente diz assim, não, os planos são meus. O ruído do nosso coração, irmãos, é complicado demais. Porque quando o ruído do nosso coração flui, não tem lugar para o plano de Deus, só tem lugar para o ruído do nosso coração. E se Deus faz e realiza, não, eu quero é isso, e tem que acontecer dessa forma. Se não for dessa forma, deixa Deus fazer, amém, irmãos? Deixa Deus fazer. Não deixa o ruído do seu coração prevalecer. É incrível, porque o texto diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. É um convite para nós, a buscar a voz de Deus com sinceridade, a responder com obediência. Eu falei lá em casa, esses dias, estava agitado demais, e aí, de um momento para outro, Deus falou comigo nesse texto, aquiete o coração. Aquiete o coração. Não é difícil, não é fácil, eu diria, irmãos, se aquietar o coração com o ruído de fora, com as distrações, com tudo que está acontecendo. Não é fácil. Você sabe do que eu estou falando. Cada um sabe o que estou falando aqui. Ouvir não apenas com os ouvidos, e experimentar a transformação que a voz de Deus pode trazer para as nossas vidas é um grande desafio que a gente tem, Gil. Ah, Deus, fala comigo. Ó Deus, revela-se a mim. Ó Deus, me dá a direção. E quando você não escuta claramente o sussurrar de Deus, porque os ruídos estão falando mais alto. A igreja de Laodiceia, uma igreja rica, a igreja de Laodiceia, uma igreja bem localizada. Eu fui estudar um pouquinho sobre a igreja de Laodiceia, quantas coisas boas acontecendo lá, até no nível de medicina, daquela época. O texto termina, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O tema desse sermão, junto crescemos, transformamos e ouvimos, nos convida a trilhar este caminho de fé, de crescimento. E nós temos, então, alguns desafios enquanto igreja. No junto crescemos, transformamos e ouvimos a voz de Deus. E sabe, um desafio que eu chamo a mim mesmo a fazer é desligar o ruído externo e interno para ouvir a voz de Deus. Difícil. Você desligar o ruído externo. Você desligar o seu ruído interno e ouvir a voz de Deus. Nós somos convidados a nos silenciar para ouvir a voz de Deus. Que a gente saia daqui aprendendo a ouvir e não só escutar. Separe seu cantinho de quietude. Separe seu tempo de quietude. Separe o seu momento de silêncio para ouvir a voz de Deus. Mas tem um outro desafio que a gente precisa ter. Orar com sinceridade, sabe? Às vezes na nossa oração a gente quer agradar a gente mesmo, né? Falando uma opção de palavra bonita, que às vezes a gente nem entende no vocabulário, né? Já viu gente falando, orando, o cara ora, ele nem sabe o que ele está falando aqui, porque ouviu alguém falar aquela palavra bonita, ele foi lá e ora. A gente precisa mais do que isso. A gente precisa de sinceridade na oração. Está doendo? Fala para Deus que está doendo.
Está difícil? Fala para Deus que está difícil. Sabe, o desafio que nós temos nesse tempo de tantas vozes é ler a palavra de Deus, é buscar na palavra dele a direção para nós, porque nós encontramos na palavra dele a direção que a gente precisa. Ela é o nosso alimento. Nós precisamos também, irmãos, além de orar com sinceridade, de ler a palavra, buscar comunhão uns com os outros, não fique isolado. Porque na medida que a gente relaciona com o outro, Deus também fala através do outro. Deus também toca na nossa vida através do outro. Então, buscar a Deus, silenciar, mas nos relacionarmos com os outros também, porque na medida que nós nos relacionamos com os outros, Deus vai fazendo e Deus vai falando. Deus vai usar o outro, e pode usar o outro na medida que você se relaciona com as pessoas. Gente que quando está atravessando um momento difícil, quer ouvir a voz de Deus, e ele só se silencia. Mas é preciso também, em algum momento, se relacionar com o outro. E mais do que isso, precisamos desenvolver uma sensibilidade espiritual, discernimento e, ao mesmo tempo, obediência para colocar em prática aquilo que Deus está nos falando. Esse texto de Apocalipse 3, verso 21, ele foi muito usado para novos convertidos. O pessoal mais antigo aí sabe que quando a gente ia para as ruas pregar, que isso já é um costume que foi sendo deixado de lado, a gente chegava no finalzinho para o pecador e a gente fala assim, sabe o que a Bíblia fala? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, não é isso mesmo? A gente falava direto isso para a pessoa aceitar Jesus, abrir o coração, e a gente pensava na mensagem para aquele que era incrédulo. Só que esse texto está no contexto escrito para uma igreja. Então esse texto está no contexto para você e para mim. Era uma igreja que o coração estava fechado para ouvir a voz de Deus. Então Deus está dizendo assim, eis que eu estou à porta. Eu bato. Ele não arromba. Se alguém ouvir a minha voz, se a igreja ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Oh, Jesus, que bênção. Ele está dizendo, eu vou fazer uma festa. Eu vou fazer algo especial. Você imagina numa festa com a presença de Jesus. É tudo que a gente precisa. Imagina o interior arrebentado e Jesus chegar com a paz que excede a nossa compreensão e inundar a nossa mente, a nossa vida com a sua presença. É tudo que a gente precisa. Ele não romba, ele bate. Ele vai chegando. Mas no verso 22, ele vai dizendo assim, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Sabe o que esse texto está dizendo? Que tem vencedor e tem perdedor. Aqui não é só aquela mensagem para quem é vencedor, mas também existe o perdedor. O perdedor é aquele que não ouve, é aquele que só escuta. O perdedor, ele não vai ser o vencedor, porque o vencedor, a promessa para ele é sentar-se no trono, com esse Deus maravilhoso, com Jesus, como ele se sentou com seu Pai no seu trono. Então eu diria para nós que estamos aqui, nós somos chamados a ser vencedores, e pela fé, já cremos que há um trono preparado para aqueles que amam o Senhor. Há um lugar especial para você. Há um lugar especial para nós.
E se a gente entende que é um lugar especial para nós, nós não queremos outra coisa além dessa intimidade e dessa presença poderosa conosco. Não queremos nada mais, nada menos do que ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus, ela é tremenda, ela é poderosa, ela nos leva para o céu. A promessa encoraja a gente a perseverar na fé. A promessa nos dá esperança na vitória final. A promessa nos encoraja, mesmo diante das dificuldades. Eu concluo dizendo que nós precisamos despertar do sono da mornidão espiritual. Não dá para ser cristão morno. Não dá para levar a fé cristã no muro. Não dá para levar a fé cristã de qualquer jeito. Não dá para levar a fé cristã aqui de forma gostosa, maravilhosa, e quando a gente vai lá para fora, mau testemunho. Não dá para brincar de igreja, não dá para brincar com as coisas de Deus. Deus está nos chamando a passar por um avivamento espiritual de dentro para fora, uma mudança profunda, de arrepender dos nossos pecados, de buscar a transformação e a renovação com Cristo, de abrir os nossos ouvidos, o nosso coração para ouvir a voz dEle. Deus está nos chamando nesta noite para um posicionamento. Quem deras fosse quente, frio ou quente. Mas como você é morno, a expressão bíblica é muito pesada. Eu estou a ponto de vomitar você. Essa ideia de vomitar, ela traz uma reação, deveria trazer uma reação para nós muito forte. Quem imagina uma pessoa que está vivendo a mornidão vai ser vomitado. Em outras palavras, não vai se assentar e não vai desfrutar